Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 2 de agosto. Uma jovem de 15 anos é assassinada numa tentativa de assalto em Salvador. A menina ia a pé para a escola quando foi surpreendida por duas criminosas. Mulher encontra corpo de menina de 10 anos que estava desaparecida desde domingo em Ribeirão das Neves. A Polícia Federal faz uma operação contra laranjas que emprestam contas bancárias para criminosos. E ainda, hoje é o Dia da Cultura Nordestina, uma homenagem ao eterno rei do Baião, Luiz Gonzaga. Agora no Brasil TV. Uma adolescente de 15 anos foi morta no início da manhã em Salvador, vítima de uma tentativa de assalto. Ela ia para a escola ao lado da irmã mais nova e da mãe, quando as três foram abordadas por duas mulheres. A menina Cristal levou um tiro no peito. A Camila Marinho atualiza as informações. Cristal Rodrigues Pacheco, de 15 anos, foi enterrada no fim da tarde aqui em Salvador. A adolescente foi baleada na manhã de hoje durante uma tentativa de assalto na região central da capital baiana, em um local que fica a menos de 500 metros de um quartel da Polícia Militar. Ela estava acompanhada da mãe e da irmã de 12 anos. Estava a caminho da escola quando foi abordada por duas mulheres que anunciaram um assalto. A adolescente acabou atingida com um tiro no peito e morreu antes mesmo de ser socorrida. No início da tarde, uma mulher foi levada para a delegacia para prestar depoimento, mas liberada pouco tempo depois. E as polícias civil e militar seguem em busca das duas mulheres suspeitas de cometer o crime e que foram flagradas por imagens de câmeras de segurança. Camila Marinho, de Salvador, para o Brasil TV. Em nota, a Polícia Militar da Bahia declarou que atua contra o crime em caráter preventivo e ostensivo através de rondas e abordagens durante 24 horas, além de realizar operações que intensificam o policiamento nas primeiras horas da manhã. Disse ainda que, como resultado das ações contra a criminalidade em Salvador, conseguiu reduzir o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, assim como outros tipos de crime que também tiveram queda na capital baiana. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o assassinato de uma menina de 10 anos na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela estava desaparecida desde domingo, quando saiu de casa para comprar pão. Uma amiga que ajudava nas buscas encontrou o corpo de Bárbara Vitória hoje de manhã num matagal. Um perito disse que havia marcas de estrangulamento e uma corda amarrada no pescoço dela. Bárbara desapareceu no domingo quando saiu de casa para comprar pão. Câmeras de segurança registraram vários momentos do trajeto da menina. Numa das imagens, Bárbara aparece correndo. Um minuto depois, dois homens correm na mesma direção dela. Um suspeito chegou a ser preso ontem, mas acabou liberado por falta de provas. A Polícia Federal e a Polícia Civil fizeram hoje uma operação no Distrito Federal e em 13 estados contra pessoas que emprestavam contas bancárias para criminosos em troca de dinheiro. Olá, boa tarde. Nos últimos anos, a Polícia Federal identificou um aumento considerável na participação consciente de pessoas físicas como laranjas em esquemas criminosos. Elas emprestam suas contas bancárias em troca de pagamento. Esse lucro fácil facilita as fraudes bancárias eletrônicas que fazem vítimas todos os dias, segundo a polícia. Entre o Distrito Federal e estados como Bahia, Pará, estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão. Aqui em Mato Grosso, um homem de 27 anos foi preso em flagrante na cidade de Cáceres por tráfico de drogas. Enquanto fazia buscas na casa dele, a polícia encontrou droga escondida no sofá e no vaso sanitário. A Polícia Federal, que contou com o apoio da Polícia Civil do Distrito Federal e de São Paulo, chamou a operação de Não Seja um Laranja. O objetivo também é alertar a sociedade que emprestar contas bancárias para receber dinheiro de fraude é crime. Os envolvidos podem responder por associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso e falsidade ideológica. As penas somadas podem ultrapassar os 20 anos de prisão. A gente fala agora de um assunto seríssimo, a varíola dos macacos. A Secretaria Estadual de São Paulo divulgou hoje de manhã os números atualizados da doença. O estado concentra o maior número de casos confirmados no país. São 1.079, 881 só na capital. A maior preocupação nesse momento é com as grávidas. Por isso, o Ministério da Saúde recomendou o uso de máscara para as gestantes e também profissionais de saúde. A Natália Ariede tem outras informações.
Estou desde cedinho em contato com médicos infectologistas, também representantes das secretarias de saúde, tanto municipal quanto estadual, para ver como é que eles estão sentindo, né, esse cenário, esse momento da doença. Não há casos confirmados, importante essa informação, nesse momento, de gestantes no Brasil com varíola dos macacos, tá? Mas com o aumento que a gente tem visto, constante, né, frequente aí dos casos, a preocupação dos especialistas, claro, se volta para essas mulheres. Por quê? Mulheres grávidas, né, os quadros virais, quadros de infecção, já exigem, né, mais atenção, já que se trata de duas vidas, gestante e feto, e também se trata de uma mulher com um organismo com funcionamento alterado, se a gente comparar com o funcionamento do sistema imunológico, do metabolismo em geral, de uma mulher que não esteja grávida. O que eu apurei? Número 1, foco na prevenção, né? Então vem essa nota do Ministério da Saúde recomendando que grávidas, puérperas e lactantes mantenham o uso de máscara se tiverem qualquer tipo de sintoma e principalmente a confirmação, que se afastem de pessoas com a doença e usem preservativo em todas as relações sexuais. Outro foco nesse momento é com diagnóstico precoce. Na semana passada a gente já tinha falado sobre treinamento das equipes de saúde, sobre distribuição de kits para testagem nas UBSs e isso segue acontecendo. Também conversei com esses especialistas para saber o seguinte: no caso de uma grávida diagnosticada, onde trata, tem que internar? A princípio eles disseram que não, a recomendação vai ser de acompanhamento e isolamento em casa. Claro que isso muda se tiver qualquer tipo de complicação. No estado do Rio, já são mais de 180 casos confirmados de varíola dos macacos, a grande maioria na capital. Um infectologista da UFRJ explica como se prevenir. 149. Esse é o número mais atualizado de casos confirmados de varíola dos macacos na cidade do Rio. Quase todos são homens. O Matheus é um deles. Os primeiros sintomas começaram há pouco mais de um mês. Inicialmente tinha sido concentrado na região perianal, mas com o tempo foi passando, começou a surgir no braço, na palma da mão, na palma do pé. E eu cheguei no hospital com muita dor, e aí fui internado num quarto isolado, né? Não podia receber visita nem nada. Quando os médicos entravam lá, eles entravam paramentados e tudo mais. Matheus é pedagogo e participou da última edição do programa No Limite. Depois de confirmar a doença, ele passou 8 dias internado e outros 10 totalmente isolado em casa. Felizmente, a gente tem 2 quartos, 2 banheiros na minha casa, então eu consegui me isolar do Felipe, do meu marido. A gente conseguiu isolar banheiro, isolar quarto, então agora eu já não estou mais transmitindo. O Rio é o segundo estado com mais casos de varíola dos macacos. São 169. São Paulo tem 1.031 casos. Ontem, o Ministério da Saúde anunciou que o Brasil vai receber um antiviral para reforçar o enfrentamento à doença em casos graves. Mas o governo não disse quando as primeiras doses chegam ao Rio. A varíola dos macacos é transmitida por contato com as lesões na pele, com fluidos corporais ou material contaminado, como roupas, lençóis e objetos de higiene pessoal, e também por gotículas respiratórias, mas nesse caso é preciso um contato prolongado. As autoridades em saúde alertam que a transmissão acontece principalmente durante esse contato íntimo e prolongado, como relação sexual, pessoas que dormem na mesma cama, moram na mesma casa e na troca de beijos e abraços. Os sintomas da doença são lesões na pele, febre, dor de cabeça, dor muscular, inchaço nos gânglios e fraqueza. Quem está com esses sintomas deve procurar uma emergência ou um posto de saúde. Lá, as equipes fazem a coleta do exame para confirmar o diagnóstico. Quem não precisa de internação deve ficar em isolamento até que todas as feridas na pele estejam cicatrizadas. Por isso, o prazo pode variar de paciente para paciente. No caso do monkeypox, enquanto ainda tiver uma casquinha marrom, ela ainda está transmitindo. Então, essa fase de crosta, no monkeypox, ela é transmissível. Então, eu tenho que ficar em isolamento enquanto eu ainda tiver lesões com crosta. Esse isolamento, ele vai variar, né? Varia pela quantidade de lesões que eu tenho, porque é o tempo que eu demoro para ir cicatrizando, eliminando o vírus. A gente, às vezes, pode chegar a 41 dias eu ainda tendo lesões com crosta. O período de incubação da varíola dos macacos pode levar até 4 semanas. As complicações são raras. Uma delas é infecção bacteriana. É muito importante o cuidado da higiene, né? A lavagem de mãos é tradicional, que evita tantas outras doenças. Manter as unhas aparadas, curtinhas. Essa limpeza
que garante que a gente minimize a possibilidade de haver, como você falou, uma infecção secundária bacteriana que naquela lesão que está aberta possa se instalar ali. O Ministério da Saúde atualizou o número de casos agora à tarde e já chega esse número aqui no Rio de Janeiro a 186. O Ministério da Saúde também afirma que o controle da varíola dos macacos é prioridade e que está monitorando a situação epidemiológica para orientar ações de vigilância e resposta à doença no país. O Ministério disse que a compra de vacinas e medicamentos está sendo tratada com a OMS. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e a Polícia Civil investigam se o site do tribunal foi alvo de um ataque hacker. A página foi tirada do ar no domingo, o que tem causado transtorno para muitos advogados. Quem tentou acessar o site do Tribunal de Justiça do DF encontrou este aviso: expediente suspenso. O site permite, por exemplo, o acompanhamento de processos judiciais. É a partir dele que os advogados podem publicar uma petição para dar início a um processo e ter acesso às sentenças. O TJ disse que foi detectada uma atividade maliciosa no sistema na madrugada de domingo e, por cautela, a página foi tirada do ar. E os demais sistemas foram desligados para que fossem feitos reparos e a investigação. A Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos também está trabalhando com o Tribunal de Justiça do DF na investigação de um possível ataque hacker ao sistema. Segundo o tribunal, o trabalho de desembargadores e juízes não foi interrompido. O Igor é advogado e depende do sistema do tribunal para as atividades do dia a dia. É uma situação que atrapalha bastante o cotidiano, do advogado, porque em muitos momentos ele não tem acesso propriamente ao processo, aos documentos do processo, e muitas vezes ele fica sem saber o que fazer ali no dia a dia. De acordo com o Igor, a página fora do ar atrasa o andamento dos processos. Fica nessa questão de prorrogar prazo, prorrogar manifestação, aí automaticamente vira como se fosse uma bola de neve, O nosso prazo é prorrogado, e o prazo seguinte... O Antônio também é advogado e precisava protocolar um processo até ontem. Ele explica que, nesses casos, o prazo é adiado, mas ainda assim é um transtorno para os advogados. Aqui no nosso escritório hoje foram alguns recursos e petições que deixaram de ser protocolados em razão dessa impossibilidade. Mas o Tribunal de Justiça já editou uma portaria e anunciou que todos os prazos serão restabelecidos assim que o problema seja resolvido. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não deu um prazo de quando o site deve voltar a funcionar. Nós também perguntamos se alguma informação foi perdida ou se algum dado sigiloso foi acessado, mas ainda não recebemos resposta. A gente fala agora de um dos assuntos mais comentados ultimamente: como as coisas estão caras. Comida, então, é assunto em toda a roda de conversa. Os dados da inflação refletem o que está sendo sentido pelo consumidor. Está difícil aguentar tantos aumentos. A Cláudia Mourão, de Belo Horizonte, mostra agora numa reportagem que o que era possível de ser comprado com pouco mais de R$40 em 2019 e o quanto a gente gasta hoje para fazer a mesma compra. Hoje em dia, entrar no supermercado é... SUS tremendo. Você olha, nem compra. É uma tristeza. Cada vez o preço tá subindo. Tá osso, tá difícil. Os olhos vão direto nos números nas prateleiras. Esses aí que não param de subir. Eu olho muito material de limpeza, que é o que eu mais gasto. Então você tem que ir olhando mesmo. E o que você compra num lugar, o que você compra no outro, e vai fazendo assim. Se tem uma oferta, eu compro mais, guardo. Eu já cheguei a comprar muita maçã argentina, que eu gosto muito, de 12, 13, eu estou pegando muito preço de 19, 20. Na teoria, o que está acontecendo é reflexo da inflação. Só neste ano, na Grande BH, dos 9 grupos pesquisados no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, 8 tiveram aumento. Mas o destaque, que pesa muito no bolso do consumidor, é o grupo de alimentação e bebidas. A alta neste ano passa dos 10%. Hoje nós viemos para cá com a missão de mostrar o que tudo isso significa na prática. Em 2019, a gente fez uma compra com esses mesmos itens, olha só. Arroz, feijão, farinha de mandioca, tomate, batata, carne, contrafilé e alface. Naquela época, a compra deu R$42. E hoje, olha só o valor ali,
R$ 83,02. É quase que o dobro. Sem contar que só a carne já ficou mais cara que toda a compra de 2019. Isso significa que nós perdemos poder de compra. Sim, o nosso dinheiro está valendo menos. Se nós pegarmos o salário mínimo lá em janeiro de 2019, tá? Ele está em torno de R$1.000. Hoje ele está em torno de 1.212. Tá? Se nós projetarmos um salário mínimo corrigido pela inflação de alimentos, esse salário mínimo deveria estar próximo a 1.450, 1.400, 1.450 reais. Hoje, o trabalhador perdeu R$200. Ele quase se tornou incapaz de comprar 2 cestas. E do jeito que está, nem os especialistas estão conseguindo dizer como vai ser daqui para frente. Não existe expectativa de que haja uma redução significativa a ponto de, por exemplo, levar à mesa do trabalhador aquelas cestas que desapareceram nos últimos 3 anos. Mas vai demorar um longo período para que nós recuperemos aquele poder de compra que, como eu citei, foi perdido nos últimos 3 anos e meio. Salário não aumenta nada. No cenário do Brasil, com a inflação crescendo cada vez mais, né? Então, né, é uma coisa que a minha geração, por exemplo, não passou, então eu estou começando a sentir isso agora, né? O que está acontecendo. A seguir, um fenômeno raro em Goiás. Pequenos fragmentos de um meteoro atingem uma casa no interior do estado. Brasil TV de volta falando de energia limpa. Empresas e consumidores que aderirem ao sistema de energia solar ainda neste ano ficarão isentos de novas taxações até 2045. É que a partir de 7 de janeiro do ano que vem vai entrar em vigor o marco legal da micro e mini geração de energia, que passará a cobrar uma taxa pelo uso da rede elétrica. O desejo por contas de energia mais baratas levou Josi a procurar por um serviço de energia solar. Após a instalação das placas solares em casa, ela já consegue sentir o alívio no bolso. Já cheguei a pagar até R$500 de energia, 400, 500, e hoje eu estou pagando somente R$20, que é a taxa mínima, né? Que é referente à rede do local. O investimento foi de R$20 mil no sistema fotovoltaico com 8 placas, que entregam 550 kWh. Antes disso, era preciso restringir o uso de alguns aparelhos elétricos, como ar-condicionado. Agora, a preocupação acabou. Se a gente deixar na mão dos filhos, né, eles usam, porque, assim, ar-condicionado num local onde a gente mora que é quente, então é necessidade, né? Então, assim, eu ficava monitorando, porque senão eu não aguentava pagar a conta no final do mês. E hoje, até isso mudou. Eu passei a entregar o controle na mão delas, para elas usar à vontade, o ar-condicionado do quarto delas, né? Então, tá tudo mais tranquilo. Nessa empresa de energia solar de Petrolina, a procura pelas placas solares no primeiro semestre do ano aumentou 20% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento está diretamente ligado com a chegada do Marco Legal de Geração Distribuída. De acordo com a lei que instituiu o Marco Legal da Micro e Mini Geração de Energia, aprovada em janeiro, quem instalar o sistema até o fim de 2022 ficará isento de taxações pelos próximos 23 anos. Essa taxação é referente ao FIO B, ou seja, a taxação em relação aos créditos que você gerar a mais do seu consumo com o sistema fotovoltaico. Então, é uma vantagem muito grande de ter um melhor retorno financeiro instalando o seu projeto até o final desse ano, 2022. Ficará isento da nova taxação até o ano de 2045, ou seja, é um bom parâmetro e um bom tempo para que seu sistema tenha seu retorno financeiro e tenha o conforto de gerar sua própria energia. Um fenômeno muito raro foi registrado no interior de Goiás. Pequenos fragmentos de um meteoro atingiram uma casa. Ninguém ficou ferido, mas o caso já atraiu pesquisadores e curiosos. Foi um susto e o motivo veio do céu. Aí eu até olhei, né? Fiquei olhando assim, procurando para ver se eu via alguma coisa. E foi quando eu escutei o barulho também na casa. Era um meteorito. Caiu bem na fazenda da Andréia e seu Josemar, em Portelândia, Goiás. Quebrou as telhas, fez buracos no forro e marcou até o piso da cozinha.
E eu já me levantei e vim para a cozinha. Foi quando eu me deparei com as pedras, com o forro já quebrado. A notícia se espalhou e chamou a atenção de pesquisadoras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vieram ver o material de perto. Durante essa entrada, ele vai sendo freado e ele explode em mais ou menos 10 quilômetros de altitude. Então, vários fragmentos caem aqui ao longo de uma elipse de dispersão. Com uma análise, os pesquisadores já conseguem afirmar que o meteorito se partiu em vários pedaços, ainda no ar. O estrago que foi feito no telhado, no chão, e a forma como a rocha se apresenta, né? Ela tem um lado interior mais claro, um lado mais exterior mais escuro, significa que ela passou por um processo na atmosfera que é impossível simular. Aqui no Laboratório de Física da Universidade Federal de Jataí, o pedaço de meteorito passou pela primeira análise para identificar a composição dele. Isso foi possível porque os elementos químicos são os mesmos presentes nas rochas que a gente conhece. Ferro, silício, manganês, alumínio, cálcio e enxofre. Vagando pelo universo, o pedacinho consegue manter suas características originais. A chance de cair na Terra é muito pequena. Agora, é muito menor ainda atingir o telhado de uma casa. É muito raro. E menor ainda é a gente conseguir pegar uma amostra dessa. Segundo os pesquisadores, cerca de 500 meteoritos caem na Terra todos os dias, mas apenas 50 são vistos caindo. O meteorito de Portelândia foi o 9º recuperado no Brasil nos últimos 12 anos. O item raro desperta o interesse de muita gente. O pessoal quer comprar o telhado, quer comprar o forro, quer comprar a cerâmica ali que estragou, né? E as pedras, né? Um dos interessados é o André, caçador e colecionador de meteoritos há 10 anos. O fato dele ter acertado uma casa, de ter lá o artefato da casa, o furo, o buraco, isso é um item que o colecionador gosta muito, né? Cada meteorito é uma pecinha, né, de um quebra-cabeça para estudar a formação do sistema solar, a evolução da vida na Terra, até inclusive, ela é resto da formação do sistema solar. Mais antiga que qualquer rocha na superfície da Terra. E hoje é o Dia da Cultura Nordestina, criado em homenagem a Luiz Gonzaga, o rei do Baião, que morreu nessa data em 1989. A Luna Markman mostra um pouco dessa cultura pernambucana lá do Mercado de São José, em Recife. Oi, Bárbara, o Nordeste é grandão, né? 9 estados e cada um tem a sua cultura particular. Aqui em Pernambuco, por exemplo, nossa base é formada por uma mistura luso-brasileira, africana, indígena, judaica e também holandesa, porque fomos colonizados também por holandeses. E aí eu estou no Mercado de São José, no centro do Recife, e aqui a gente pode encontrar um pedacinho de cada coisa da nossa cultura. É o artesanato, é a gastronomia, tem também artigos da nossa dança típica, que é o frevo, o maracatu. E aqui a gente encontra muito turista, viu? Que vem justamente para conhecer a nossa cultura, que é bem diversificada. Eu encontrei esse grupo de turistas aqui que mora em São Paulo. Tudo bem, pessoal? Você me disse que, na verdade, nasceu aqui em Pernambuco, né? Pernambucana, sim. E tem orgulho de dizer lá fora que nasceu aqui? Claro. Claro, não existe pessoas igual os pernambucanos. Fala sério. Coisa boa. E me diz, o que você lembra daqui que você gosta de dizer pro pessoal? Olha, só aqui em Pernambuco tem maracatu, frevo. E toda essa cultura aqui, essa arte, né? O artesanato daqui também, bonito, é. E o Alto de Olinda, gente, é demais, é. Eu tô vendo essa camisa aqui, ó, cuscuz é melhor que muita gente. A gente come muito cuscuz, vem no café da manhã. Você mantém esse costume? Mantemos. E aquela tradição daquele café nordestino. Macaxeira também? Sim, sim. Agora macaxeira é outro nome lá, parece, mandioca. Né? É mandioca, né? Mas, querida, obrigada, viu? Bom passeio. E é isso, fica o convite também para vocês conhecerem o Mercado de São José. Tem artigos em couro, artigos em crochê. Ali mais na frente tem artigo de palha. E agora o nosso cinegrafista está mostrando o chapéu de couro, que foi muito difundido, ficou conhecido pelo rei do Baião, Luiz Gonzaga. E essa data, 2 de agosto, é uma homenagem a ele, porque no dia 2 de agosto de 1989... o nosso rei do Baião partiu, mas deixou um legado grande. O forró, o chachado, o baião. Aqui o Guilherme trabalha nessa banca e eu quero saber,
Dá orgulho de ser nordestino? Sim, orgulho total de ser nordestino e carregar essa bandeira para onde for. Para onde for. Muito obrigada, viu? E olha, só pra gente terminar, eu quero mostrar um símbolo de Pernambuco que é patrimônio da nossa cultura, que é o bolo de rolo. Gente, não é simplesmente uma massa com goiabada e bastante açúcar, não. Tem toda uma técnica para ter essas camadas bem fininhas. É uma variação de um doce português que tinha amêndoa, só que não tinha esse fruto seco aqui. Então a gente botou goiabada, porque, olha, lá no século XVI, XVII, a cultura do açúcar era muito forte aqui. E aí o Guilherme é o irmão da Micaela que faz esse doce, né? O turista gosta muito quando prova. Gosta de provar. E quando prova, leva, viu? Tá até ali separado já o pedacinho. Se quiser provar, pode vir aqui. Eita, eu gosto tanto, viu? Bora provar. E me diz o seguinte, qual o traço da cultura pernambucana, nordestina, você se orgulha mais? Pra mim é a união. A gente se junta e fica todo mundo forte. É isso. Obrigada, viu? Luna Markman, para o BR TV. Que beleza. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã.